São Paulo, Centro, 29 de janeiro de 1985. Rolf lê trechos de A Vida Divina de Sri Aurobindo. Título: Os Princípios de Purusha e Prakriti, Ego e Individualidade Verdadeira. Fonte: BCL, volume 18, páginas 349, 350 e 370. Eu queria hoje e talvez também amanhã, depois também ler um pouco de A Vida Divina. Já lemos uma vez. São textos sempre mais complexos, mais densos, mas ao mesmo tempo a gente lida com substância pura e vale a pena. E queria colocar dois aspectos, ou um conjunto de dois aspectos que em toda filosofia espiritual da Índia antiga e da Índia hoje também são aspectos básicos. O aspecto de Purusha Prakriti. Purusha é uma palavra, escreve em inglês P-U-R-U-S-H-A, Purusha, e Prakriti, P-R-A-K-R-I-T, Prakriti. E em princípio, assim, grosseiramente formulando, definindo, Purusha seria espírito e Prakriti natureza. Espírito natureza. E como toda caminhada, busca humana é a questão de conhecer a sua natureza, ver-se inserido na natureza universal, perceber a algema que significa a prisão e então, consequentemente, tentar superar esta ligação fatal à natureza e chegar ao Espírito, a Deus, ao Divino, que em sua essência é transcendente, além de tudo. Então, a questão de natureza e espírito são coisas bem básicas. E eles desenvolveram, assim, muitas escolas de filosofia sobre isto, a partir disto. É, assim, umas questões bem básicas que eles têm. E eu vou só ler primeiro um pedacinho sobre isto, que é sobre uma definição de cada termo, comparando os dois, e depois já algo aplicado, por assim dizer. Quer dizer, que conclusões a partir das duas noções pode chegar. Então, amanhã, fazer um trabalho assim mais básico, para ver mais em detalhe o que é Purusha, o que é Prakriti. Então, ele fala aqui da ideia metafísica, filosófica, afinal, de Purusha Prakriti. Esses dois são duas entidades eternamente separadas, mas uma em relação com a outra. A Prakriti é o poder de natureza, um poder executivo, é energia a parte da consciência. Porque a consciência pertence ao Purusha. E Prakriti, sem o Purusha, é inerte, mecânica, inconsciente. Então, isso só para vermos basicamente. Mas a ideia metafísica de Purusha Prakriti são duas entidades eternamente separadas, mas uma em relação com a outra. A Prakriti, agora vem a coisa essencial. A Prakriti é o poder de natureza, um poder executivo, é energia a parte da consciência, porque a consciência pertence ao Purusha, e a Prakriti sem o Purusha é inerte, mecânica, inconsciente. Quer dizer, é praticamente o princípio de terra-céu, não? Que seria a mesma coisa. Prakriti Purusha.
Então, as duas pertencem uma à outra, as duas entidades são entidades. Quer dizer, para eles não são apenas ideias ou princípios abstratos, mas entidades, quer dizer, realidades, por assim dizer. Mas realidades no sentido de extensões incomensuráveis e infinitas, mas entidades quer dizer algo que se formula como tal, que tem sua natureza, seu caráter, seus atributos, suas qualidades, seus poderes, seu tipo de consciência, seu tipo de comportamento, suas possibilidades, etc, etc. E sua função também. Então são duas entidades separadas, mas uma em relação com a outra. A Prakriti então é a natureza, a terra, mas não só natureza, mas é poder de natureza. Então tudo que a natureza pode produzir, ser, desenvolver, é Prakriti. Não o que ela é apenas, mas o que nela há de potencial também. Porque tudo que é o poder dela é um poder executivo. A natureza não é um poder filosófico, não é um poder de alma, mas é um poder que executa em matéria, em vida, em mente, formações, organismos, corpos, processos, relacionamentos. Ela elabora, ela processa, ela executa. É uma energia, ou é a energia a parte da consciência. A natureza é cega. A consciência nela, mas ela não é consciência, ela não tem consciência de si. Que toda evolução universal é uma evolução seguindo um ímpeto, mas seguindo cegamente. Sem saber. Porque a consciência pertence ao Purusha. Quer dizer, o Purusha é o ser de consciência, é a alma, por assim dizer. E Prakriti, então, sem o Purusha, onde o Purusha é separado dela, é inerte, mecânica, inconsciente. À medida que a consciência entra na natureza e a leva, conduz, coloca, incita, para, contrai, abre, a natureza tem consciência. À medida que o Purusha entra nela, comunga com ela, vive com ela. E a Prakriti, então, sem o Purusha, é inerte, mecânica, não consciente. Mas amanhã, assim, tem aí mais uma página inteira só sobre a distinção nos dois. Mas, para hoje, achei, assim, já uma aplicação mais direta e mais interessante. Então agora, Sri Aurobindo, o aspecto de Purusha e o aspecto de Prakriti estão sempre unidos. E qualquer que seja o status da natureza ou da força da consciência em ação, qualquer que seja o status que ela assuma, manifeste ou desenvolva, sempre há um status correspondente do espírito. Então aqui é uma outra colocação. O que falei inicialmente, bem inicialmente, que Purusha, Prakriti, eu mesmo parei por um momento, duvidando, que são duas entidades eternamente separadas. Isso é dentro de uma certa escola que vê isso assim. Quer dizer, existem as duas entidades. Então, tem assim as mais diversas ideias ou filosofias sobre o relacionamento das duas. Ou são vistas sempre juntas, ou são sempre separadas, ou nunca podem se encontrar, ou são separadas e podem agir junto. Sobre isso então amanhã. E Sri Aurobindo afirma que ele vê isto assim, que o aspecto de Purusha, o aspecto de Prakriti, são sempre unidos. São duas entidades separadas, mas que agem necessariamente em união. E qualquer que seja o status de natureza, qualquer que seja o status que a natureza, Prakriti, ou a força de consciência em ação, Prakriti, assuma, manifeste ou desenvolva, sempre há um status correspondente do espírito. Aonde vai a natureza, o espírito está junto.
onde ela vai, ele vai junto. Se ela vai para cima, ele está em cima. Se ela vai para baixo, ele está embaixo. Ele nunca a abandona. Em cada status das gradações da natureza, evolução, o espírito assume uma manifestação de seu ser própria a esta gradação. Quer dizer, o espírito não se manifestaria sempre, vamos dizer assim, se fosse representado pelo sol, então sempre pelo sol. Se a natureza quer fazer à noite, e o espírito fica como sol lá na noite, então não pode haver a noite. Ou se ele quer se manifestar só como sono, e ela quer agora um ser acordado, então não pode ter um ser acordado. Então ele tanto se torna à noite, ou vamos dizer, uma manifestação na noite, uma manifestação no dia, uma manifestação no sono, uma manifestação no estado desperto, de acordo com as relações dela. Ele se adapta e cria uma manifestação que organicamente, harmoniosamente, se enquadra naquilo que ele desenvolve. Ele se adapta às necessidades dela. Ou ao processo dela, melhor. Quer dizer, em cada estado das gradações da natureza, o espírito assume uma manifestação de seu ser própria a esta gradação. Então, na natureza mente, o espírito se torna o ser mental. Natureza mente, ele não é o ser espiritual. Ele se torna o ser mental. Na natureza vida, ele se torna o ser vital. Na natureza da matéria, ele se torna o ser físico. Na supramente, ele se torna o ser de conhecimento. E no supremo status espiritual, Purusha, o espírito, se torna o ser de beatitude e a pura existência. Então, mais uma vez. E isso, aí justamente eu achei que é interessante para nós, esta colocação. Então, em cada status das gradações da natureza, o espírito toma ou assume uma manifestação de seu ser própria a esta gradação. Quer dizer, ele se manifesta nos termos do nível em que o processo da natureza está se elaborando, ou está se expressando. Então, na natureza da mente, ou na natureza da mente, o espírito se torna o ser mental. Na natureza da vida, se torna o ser vital. Na natureza da matéria, se torna o ser físico. Na supramente, que é uma emanação dele, como todo o resto, ele se torna o ser de conhecimento. E no supremo estado espiritual, ele se torna o ser de beatitude e da pura existência. Em nós, no indivíduo corporificado, ele está atrás de tudo como a entidade psíquica, o si interior, suportando as outras formulações de nossa consciência e existência espiritual. Então, vemos o seguinte, a Prakriti é o poder, vamos dizer, de elaboração executivo é a natureza. A natureza, vamos dizer, ela não faz outra coisa a não ser formações de matéria, formações de energia de vida, formações de estofo de mente, combinando, interligando, experimentando, etc. Organismos. O espírito é o único poder que pode agora, primeiro, dar, se digo, hálito a vida a cada formação. Vamos dizer, a energia de vida existe, mas não existe, vamos dizer, a vida da vida. Quer dizer, aquilo que dá, que não faz só, vamos dizer, ter, por exemplo, se esse livro agora fosse animado por uma energia de vida estúpida, simplesmente, então ele faria, assim, segundo suas possibilidades, alguma coisa, o que for possível a ele. Mas seria tudo mecânico morto. Assim, se nós conseguíssemos, ou como já se conseguiu, o robô, o computador,
Então é um mecanismo que funciona perfeitamente, mexe, faz mil coisas. Na antiguidade se procurou muito isso, na China antiga se fala de que tinha artesãos que construíram bonecos de tal jeito que tinha todas as características do ser humano, até falaram. Quer dizer, que construíram de tal jeito. E tem a história de um tal boneco feito que foi mostrado um imperador com suas esposas. E o boneco começou a especialmente piscar para uma determinada esposa dele enquanto ele se mexia. Aí o imperador ficou furioso e mandou destruir o boneco. Então, de tal jeito, pode ter uma imitação, mas que falta, propriamente dito, seria a consciência que une tudo isto em uma única unidade, não uma jeitosa arrumação e formação que faz a coisa funcionar direitinho. Mas não tem nada que possa vivamente sentir, conceber, no fim, inteligentemente decidir, como é em nosso caso. Quer dizer, isto seria só possível a partir do momento que o Purusha se une a esta forma, a este boneco da natureza. Então, em termos físicos, como nós sentimos com os excepcionais, com certos casos, não? Que dói a gente. Porque se vê um corpo perfeito, se vê um poder de fala perfeito, se vê olhos e tudo mais, sentidos tudo. Mas alguma coisa foi truncada, torcida, de modo que não há uma consciência que consiga, em termos coordenados, coesos, coerentes e mais finos, inclusive, usar este corpo, manifestar-se através dele, expressar-se, relacionar-se, colocar-se no mundo, estar em harmonia ou em busca em meio a tudo. Isto não é possível ao mecanismo. Não é possível. Ele é uma peça dentro de um rol de máquinas. Mas não é um ser vivo que não só vê, mas compreende. É a própria compreensão do sentir, age, etc. Então isso só é possível a partir do Purusha, a partir da consciência. E isto seria o que é chamado de ser. O ser não é o corpo. O ser não é uma mente funcionando. Mas o ser é aquilo que faz com que qualquer formação que exista adquira uma unidade em si, com suas partes interrelacionadas se correspondendo vivamente, não mecanicamente planejadas apenas, mas vivamente e criativamente ao mesmo tempo. Porque, vamos dizer, nós poderíamos ter uma inteligência tão genial, perfeita, como teve aquele artesão chinês, que pudéssemos até botar uma emoção no ser humano. No ser, desculpe. No boneco. No boneco. Mas a questão seria ele ser equipado para qualquer momento, qualquer situação, qualquer caso. Isso é impossível prever, por assim dizer. Então tem que ter nele um potencial tal de criação que no momento onde isto não foi previsto na mecânica, como reagir, como se comportar, ele pudesse criar isto espontaneamente, a partir de si. Então o ser seria esta unidade viva, criativa, consciente no seu nível e grau, e que ao mesmo tempo tivesse essa percepção de ser unido, ou ser estar em meio a outros seres. Quer dizer, me parece assim a noção da unidade, a percepção da unidade, mas se fosse ainda subconsciente ou instintiva apenas, ou intuitiva, traz a característica mais forte do ser. Uma unidade viva em si, nada mecânico, nada dependendo de mecânica, a capacidade da criatividade
também o não estar preso a nenhum estado, nem ao estado de repouso, inação, nem ao estado de ação, nem ao de sentimento, nem ao de pensamento, mas esse poder infinito de adaptabilidade, de adaptação, de adaptabilidade. Esta ampliação do próprio ser para os outros seres. Então, na natureza, mente, tudo que é construído pela mente, inteligências, pensamentos, qualquer processo mental, sentidos, percepções, o Purusha se torna o ser mental, uma unidade em meio a isso que usa isto, adquire, tem, reúne, faz, coordena, faz-se corresponder, veda, sanciona, ser de consciência em meio à natureza mente. Uma mente que automaticamente, em termos de papagaio, diz as coisas e repete as coisas e faz as coisas. Mas ser que usa a mente, que é o dono da mente. Tem poucos de nós que são isto. Na natureza da vida, isso torna o ser vital. Então, a própria energia constituiria, vamos dizer, a formação de um corpo, veículo vital, adaptado ao corpo físico e às necessidades do ser humano. Mas o Purusha se tornaria o possuidor disto. Se não, neste momento, o possuidor, que ainda ele é como que velado e a natureza mais forte e ela querendo resolver tudo, mas ele está aí. E tudo, como Sri Aurobindo diz, depende da alma, o Purusha chegar para frente. Não ser o rei aprisionado ou no meio, na sua salinha, no trono, e os ministros todo-poderosos agindo na frente, mas ele próprio chegando na frente e, embora não dispensando os ministros, regendo os próprios ministros. Seria o ser vital. E o ser físico, a mesma coisa. Então, não um corpo que nos arrasta consigo e tem sua própria vida e lei, mas nele uma consciência própria que faz com que ele tenha unidade, dignidade, um comportamento, uma reação, uma correspondência a tudo próprios. Então, o Purusha é sempre que em cada nível se coloca como consciência, como aquilo que coordena, que dá sentido, que dá dignidade, que é o princípio superior, em cada grau, em cada nível. Na supramente, então, que é o poder de criação da consciência do Supremo. O Purusha, entrando neste nível, ele se torna o ser de conhecimento. Como que um corpo de conhecimento. Não conhecimento como possibilidade infinita, como algo que se derrama incessantemente, mas conhecimento adquirindo uma unidade, cada coisa no seu lugar, uma coisa coordenada com a outra, e tudo sempre vivo e tudo como que respirando. Isso seria o Purusha como ser de conhecimento. E no próprio estado espiritual supremo, ele se torna o ser de alegria, de beatitude e pura existência. Então, que é Satchitananda. Ele já é o ser de consciência. Sat, é Chit. Então se torna ainda a pura existência, Sat, e o ser de beatitude, Ananda. Agora, em nós, cada um de nós tem um Purusha individual. Ele se manifesta individualmente. Em nós, no indivíduo corporificado, que a própria natureza criou como uma formação individual, não só exterior, mas com todas as capacidades, qualidades. Cada um de nós é seu mundo, é seu dono, é seu próprio marido, sua própria esposa, seu próprio filho,
seu próprio Deus, de certo modo. Cada um de nós é um indivíduo. Então, em nós, no indivíduo corporificado, está atrás de tudo, atrás de nossa mente, nossa vida, nosso corpo, como a entidade psíquica, o si interior, que suporta as outras formulações de nossa consciência e existência espiritual. Em nós, no indivíduo corporificado, o Purusha está atrás de tudo, como a entidade psíquica, a alma, o ser psíquico, o si interior, que suporta, tanto sustenta, quanto também alimenta e sanciona as outras formulações de nossa consciência e de nossa existência espiritual. Aí, imediatamente, a gente vê na sua mente a segunda página de educação, né, do prefácio, onde a mãe diz, fala da necessidade do autoconhecimento das várias partes do ser e da unificação, do trabalho da unificação das várias partes do ser em torno do centro psíquico. Tá lá. Então é praticamente a mesma coisa que ele disse aqui. Só ele fala em termos mais simples, mas é a mesma coisa. Então, a mim, assim, ou quando li isso pela primeira vez, foi uma revelação mesmo. E perceber de repente que o próprio espírito não fica invariavelmente o espírito. E o que nós podemos adaptar a ele como que derruba, ou queima, ou o que for. Ou não entra em relação ao que for. E tem as coisas que então são baixas demais para ele, ou resistentes. Não, que ele tem o poder infinito de uma adaptação, autoadaptação. Ele não deixa nenhum elemento do universo sem a sua companhia, sem a sua presença, sem seu suporte, sem a sua verdade. Ele se adapta a cada um. Agora, se manifesta em cada um segundo o grau da própria coisa, da natureza. Então, você deveria esperar que uma pedra se abre e aparece o espírito cósmico de dentro da pedra. Isso seria infantil. Isso é conta de fada. Mas que está na pedra, sim. Mas em termos de consciência de pedra. Está no rato, sim. Mas em termos de consciência de rato. Que está na pessoa não inteligente, ele está. Mas em termos de pessoa não inteligente. E assim por diante. Então, à medida que a própria natureza consegue libertar-se de suas primeiras amarras e criar seres mais complexos, organismos mais complexos, o próprio espírito ganha a possibilidade de cada vez mais autenticamente se manifestar. Aí entra a mãe com tudo que ela fala dos instrumentos, não? Se o instrumento for o veículo for primitivo, simples, 3 cordas, 4 cordas, é feito música. O espírito é música sempre. Mas a música é primitiva. Com 4 cordinhas não pode fazer grande coisa. Mas se então o ser tem 1000 cordas, ou uma orquestra, como ele diz, não? Com centenas de músicos, aí também o espírito pode fazer uma outra música. Ok? Está tudo aí. Para ser mexido. Então é a mesma coisa, quer dizer, ela sempre traduz assim para imagens simples, didáticas, agradáveis para nós. Às vezes também não agradáveis, mas sempre claras. Então isso achei assim formidável, não? Perceber que ele se adapta, ele sempre está. Ele está sempre. Em todo ponto, em todo nível. Estou querendo dizer, mesmo no morto e na morte ele está. Mesmo no abandono, no abandonado ele está.
Agora, a questão, então, aí seria, bom, então ele está, então tudo bem. Então, que buscar? Se ele está, então, se eu vivo no estado de uma casca de árvore, por que reclamar disto? Por que me esforçar? Porque ele está em mim como casca de árvore, não tem problema. Nós então temos que ver, ele se adaptou, ele desceu, ele consentiu encontrar-nos em nosso nível. Mas isto não é ele em sua natureza original. E a questão está aí, justamente. À medida que o ser, e para só a partir do ser humano, a possibilidade só, não é automático, que desperta no ser esta busca, esta saudade, esta necessidade de avançar, de se aperfeiçoar, de se transformar, de ir em busca do mais alto, do superior, do maior. Neste momento estamos iniciando, ou neste momento a natureza está iniciando em nós e através de nós uma nova etapa de evolução. A etapa em que o próprio ser que ele criou, a própria formação que ele criou, entra conscientemente no processo de aproximação à consciência suprema, ao divino, à luz, a tudo isto. Este é o ponto. Então isso mentalmente entendemos. Agora a questão é tudo vivencialmente, se conseguimos corresponder isso vivencialmente ou não. Essa é toda a questão. Esse vivencialmente, como já tem, assim, ficou mais do que claro, todo mundo já tem, assim, todas as gavetinhas cheias, embora talvez tenham botado outros cadeados nas gavetinhas, mas está tudo já bem claro. É na vida diária, é a cada momento, fazer esse trabalho de aproximação ao Espírito, de preparação para que ele possa trabalhar mais poderosamente comigo. Então, não sei, as coisas se encontram hoje assim, de repente as coisas convergem todas. Então toda a lamentação, toda a reclamação que o objetivo é tão longe, estou tão baixo e atrasado e não posso e amarrado. Olha, se você fosse a própria amarra, na amarra o Espírito está, então você não escapa. A questão é só você querer ou não querer. Se você não quer, então também não finja que você está se propondo a uma coisa. Se você propõe, então trabalha. Só tem essa alternativa, não tem outra. Porque não tem ponto algum onde você não pudesse encontrá-lo ou trabalhar com ele. Não tem. Aí é mentira. Aí é inconsciência, ignorância. Bom, e agora mais uma reflexão a partir de outro trechinho, umas 20 páginas adiante, também um aspecto assim muito interessante. Ele diz, naquilo que podemos chamar a união despertada, acordada do indivíduo com o divino, assim oposta de um adormecer ou de uma concentração da consciência individual numa identidade absorvida, em que a consciência individual, vamos dizer, se concentra no nirvana, no divino, num transe e esquece a si mesma. Então é como se ela não existisse. Há certamente e deve haver uma diferenciação de experiência. Porque nesta unidade ativa, acordada, o Purusha individual amplia sua experiência ativa tanto quanto sua consciência estática
numa maneira de união com este si de seu ser e do ser do mundo, e, no entanto, a individualização permanece e, por isso, a diferenciação. O Purusha percebe ou tem percepção de todos os outros indivíduos como sis de si. Ele pode, através de uma união dinâmica, se tornar consciente de sua ação mental e prática como ocorrendo em sua consciência universal, assim como ele tem percepção de sua própria ação mental e prática. Ele pode ajudar a determinar a sua ação dos outros através de uma união subjetiva com eles. Mas ainda assim há uma diferença prática. A ação do divino nele é aquilo com que ele particularmente e diretamente é comprometido. A ação do divino em seus outros sis deste indivíduo é aquilo com que ele universalmente é comprometido, mas não diretamente, mas através de sua união com eles e com o divino. Então, vamos ver. Então, primeiro, ele distingue duas maneiras de ser. Uma, ele chama a união acordada do indivíduo com o divino. Assim, oposta de estar adormecido ou de uma concentração da consciência individual numa identidade com o divino, mas que absorve, consome, chupa, suga a consciência individual, de modo que ela deixa de existir. Então, às vezes, de um lado, ele coloca num prato da balança a consciência individual acordada, percebendo o mundo, percebendo a si como indivíduo e agindo desta maneira, a partir desta percepção, sobre si, sobre os outros, sobre o mundo. Outro prato da balança, uma consciência adormecida. Lembra-se, a mãe faz a distinção. A alma ou é consciente ativa ou a alma é adormecida. Ele diz, na grande maioria das pessoas, é adormecida. Então aí, consciência é que ele fala aqui de Purusha é consciência de alma. Então, aqui o estado adormecido, ou alguém que acordou, olha assim ao redor na margem do prato e diz, não, isto aqui, eu não vou me demorar aqui não. Isso significa atraso para mim. O que eu quero é o divino. Eu vou direto para ele. A pessoa resolve como quiser. Cada um para si. Por si. E então vai direto. O yogi, o asceta, eremita, o monge. Então se une ao divino e esquece ao mundo sobre esta união. Então é a consciência individual absorvida na identidade com o divino, que não mais vê o mundo e não mais vê os outros. Então, como que os dois extremos, uma é adormecida, não percebe ainda, outra acordou para a percepção, diz não, eu vou para lá, adeus, e deixa também o resto. Então o efeito é mesmo para o mundo. Esta consciência está perdida para o mundo, esta força está perdida para o mundo, para a ação no mundo. E do outro lado, a consciência acordada que olha e se prontifica para agir. Então ele diz, entre estes dois pratos da balança, o ativo e aqui o adormecido ou o absorto, certamente há e deve haver uma diferenciação de experiência. Porque nesta unidade ativa, quer dizer, onde a consciência acordou, vê e se prontifica para a ação. Nesta unidade ativa, o Purusha individual, a alma no indivíduo, amplia sua experiência ativa tanto quanto sua consciência estática. Sua consciência estática é como que a alma repousa em si. Ela é o próprio divino. Ela não precisa
não depende de ninguém e de nada. Ela autoexiste. Ela é independente absolutamente. Não precisa de nada e de ninguém. Seria sua condição estática, centrada em si. Em si quer dizer no divino. E o dinâmico ele tem o poder de ação, o poder da energia, o poder da compreensão, o poder do sentir e tudo mais. Então, na unidade ativa, o Purusha, a alma individual, amplia sua ativa experiência tanto quanto sua consciência estática, desenvolvendo uma maneira de união com este si de seu ser e o si do ser de mundo, e, no entanto, a individualização permanece, e por isso a diferenciação. Quer dizer, este é o ponto como que crucial e chave. Então, se eu começo a agir mais amplamente sobre o mundo, as pessoas, os males, o que existe, como se faz? Caridade, tudo, né? Como quase todo santo fez um bom número. Então, pode chegar ao ponto em que eu digo, bom, eu sou apenas a mão que dá, eu sou o coração que sente, eu sou o poder que pode construir, consolar, salvar, curar, o que for preciso. Ora, eu como pessoa supérfluo, eu não existo mais, eu sou apenas este poder que faz. Quer dizer, eu posso me anular, eu posso me abandonar, eu posso me abolir como personalidade. É ridículo. Porque o que é importante no caso não ser eu ser tal personalidade que tem tal ritmo de vida e tal horário e tais qualidades e tal coisa. Não. O que é importante é o que se realiza através de mim, unicamente. O resto é só uma casca, uma folha levada pelo vento divino. E se eu amplio interiormente, sem fazer externamente nada, então eu me abro e deixo todos entrar e tudo entrar. Me torno, no fim, o universo, a consciência universal. Dentro, abarco tudo. E como nessa consciência universal não tem diferenciação de um para o outro, no sentido de um está destacado, se é o centro e os outros agrupados em torno dele, então também parece que não tem mais necessidade de manter a individualidade como ação da consciência. Porque como que contradiz quase. Então isso que diz, quando o Purusha individual amplia sua experiência ativa, tanto sua experiência ativa sobre o mundo diretamente agindo, criando, construindo, ajudando, como também a sua consciência estática, o crescimento interior, ampliação. E faz disto uma maneira de união com este si de seu ser e o si do ser do mundo. Quer dizer, ela tem, nela há o si, o espírito. No mundo há o espírito. No momento, enquanto ele está ainda voltado sobre si só, e se organizando, se conhecendo, se unificando, ele só percebe o si em si, não percebe o si em nada e ninguém. E mesmo se percebesse, não poderia atender, porque tem que se construir primeiro. Mas à medida que se construiu, ele percebe agora que em cada um tem esse si. Esse si é ignorado pela própria pessoa, é maltratado pela própria natureza, é abandonado, é torcido, etc, etc. É traído. Então, ou está no ponto de poder acordar e não consegue acordar. Então, aí ele vai. E vai para ajudar o si, não a pessoa. Não a pessoa, não o cachorro. Mas o si no cachorro, o si na pessoa. Essa é a única coisa que importa. Então, desta maneira, ele se amplia em relação ao ser de mundo. Porque ele agora vê o si em tudo e comunga com ele e procura ajudá-lo a se libertar. Então ele faz desta ampliação de seu próprio ser uma maneira mais ampla de se unir ao si. Não só está unido a seu próprio si, mas ao si em tudo. Então,
como que se universaliza nesses termos. No entanto, disse Albino, aí está o ponto assim, importante. A individualização permanece. Quer dizer, a nossa definição essencial é sermos indivíduo. Temos a pessoa mais doada e dada aos outros, não pode se tornar uma sombra, uma casca, e não pode, em termos, eu digo, estilos de personalidade, se adaptar ao ponto de se anular, de se aniquilar. Nesse momento, ela vai morrer, ela não vai poder existir. Então, é uma limitação, mas é uma condição do jogo. Quer dizer, cada um tem que ficar, por exemplo, Cristo, ele nunca se transformou em mulher. Exatamente, houve momentos ou houve situações em que a presença de uma mulher ou proximidade de uma mulher teria sido de muito mais ajuda a uma pessoa do que a presença, a forma de um homem. Óbvio. Nunca se transformou, vamos dizer, ele morreu, não sei, com 30 e poucos anos, numa pessoa de 60, 70 anos. Agora, certamente, na época, o conceito de sábio e de pessoa de conhecimento era muito forte. E, certamente, para muita gente, o tipo de um sábio, de uma pessoa experimentada, de um velho que sabe as coisas profundamente e coloca, teria sido uma ajuda muito melhor do que um jovem revoltado que mexe em tudo. Não era o tipo de todo mundo, não, ele. Impossível. Como não seria de nós, nosso. Cada um de nós tem, assim, as suas, não digo nem preferências, mas as suas escolhas, talvez até inconscientes, segundo a sua idade, não? Enquanto se é 16 anos, a gente se relaciona muito mais facilmente com gente de 16, 18 anos, 20 anos, do que com alguém de 50 ou 70, a não ser que seja a própria avó. Mas também não vai ser a companheira de brincar, de dançar. Então, nesse sentido, a nossa própria natureza nos impõe limitações fortíssimas, muito fortes. E para um ser divino, parece, evoluído, seria fácil adaptar-se a cada um, segundo as suas limitações. Mas aí justamente ele diz, não, isto não pode ser não. A lei deste mundo, da espécie humana, é ser indivíduo. Então, a individualização permanece. E com isso, então, há necessariamente limitações rígidas. Não pode ser de outra maneira. Se você abole sua individualidade, você vai embora, você morre. Porque é uma lei universal a multiplicidade na manifestação. Então não pode ter, os evoluídos não podem se agora esvaziar de si para assim estão contradizendo a própria lei divina, de cada coisa ser diferente. Então diz ele, o Purusha, a alma, o ser consciente, percebe todos os outros indivíduos como cis de si. Não? Ele tem um tal desprendimento essencial de si, não está presa à sua personalidade. É um traje que este Purusha vestiu. Então ele não se percebe, é um outro si, mas é como se ele fosse o pai de todos. Como se ele fosse Deus que criou todos, são cis de si. É a mesma carne, a mesma substância, a mesma coisa. Ele, então, através de uma união dinâmica em vida, em pensamento, em sentimento, em corpo, ele pode se tornar consciente de sua ação dos outros, mental e prática, como ocorrendo em sua própria consciência universalizada. Então ele vê o outro agindo, mas é como se ele agisse, ou como se a pessoa agisse dentro dele. Ele vê tudo. Do mesmo modo como ele também percebe a sua própria ação mental e prática. Então, como a gente observa assim quando faz as coisas, assim poderia ver os outros. Como a gente deve ter distância a si mesmo enquanto age, assim teria distância aos outros. Mas não seria mais uma preferência da própria ação, do próprio pensamento, que significaria a presença do ego, que se defende, que se coloca, que se afirma, mas como que imparcial ver esta formação e ver as outras formações agindo. Então, a partir daí, ele vendo os outros desta maneira, ele pode ajudar
a determinar a sua ação dos outros através da união subjetiva com eles. Subjetiva quer dizer de indivíduo para indivíduo. Então, como a gente está junto, indivíduo com indivíduo. Então, cada um de nós, em princípio, tem a possibilidade, ou um dia terá, de ajudar a determinar a ação do outro através da união subjetiva. Cada um já está fazendo isto. Mas as nossas determinações, as ações dos outros são egoísticas, regidas pelo ego. Ou por noções mentais, ou por regras, ou interesses, ou preferências, ou simpatias, ou antipatias, ou desgostos. É tudo. Tudo uma coisa mista. Mas não é uma coisa já desprendida. Dificilmente. Há bem poucos. Então, um dia a gente poderia ajudar sem mais colocar o ego na frente. Mas ajudar naquilo que é necessário para outra pessoa. Embora aí outra vez, né? Então, aí temos que ver que nós próprios também teríamos que nos submeter às condições estabelecidas. Se o próprio divino se adapta ao grau, ao nível de cada um, ou só trabalha de acordo com o processo bem próprio dele, não fazendo tic, e tudo está bem, mas então dando a mão dizendo, olha, você tem que avançar para lá, senão aqui, ajuda mais a isso, para lá, aqui, senão, vou colocar aqui, venha cá, ele fechou, vamos dar uma pausazinha, não? Olha, se você levanta assim, faz assim, só isso vai, não? Vai, não? Então, inumeráveis vezes, não? Tentar, puxar, empurrar, falar, o que for. Até que um dia o passo é dado. Então é dado mais rapidamente do que a pessoa faria por si só. Mas é este passo da pessoa, na condição dela. Não é que de repente todas as minhas esperanças são cumpridas e então de repente a vida floresce, não? Porque agora que eu fui libertado através de, não sei, fulano. Isso é sonho, isso é mentira. Isso não existe. Então, como ele diz, ele pode ajudar a determinar sua ação, determinar, influenciar, não a realizar a ação deles em lugar deles, ou milagrosamente transformar o ser e a vida deles. Não. Pode ajudar. E agora vem o essencial. Assim, acho assim fantástico que chega a isso. Mas ainda assim há uma diferença prática. A ação do divino nele próprio, neste Purusha, porque não é ele que age. Ele, por sua vez, é a manifestação individual do poder original. Então esse poder original agora pode, através da presença dele nesta formação de natureza, agir através dele e através da formação da natureza sobre o mundo. Não é ele. Isso seria um superego. Então teria um ego de natureza, que é o comum que tem, e um ego espiritual, um ego psíquico, se fosse assim. Mas não é. No momento justamente que não é mais ego, então é uma entidade, é uma unidade, é um ser interior espiritual. Mas agora quem age através dele não é mais, ou quem age não é mais ele, mas é o poder divino através dele. Aí está a diferença da transformação. Exato. Uhum. Existe um Purusha universal, existe um Purusha divino. E naturalmente todos os Purushinhas são células do corpo do Purusha. Mas são do corpo dele, da substância dele. Então, a ação do divino nele próprio, neste Purusha, é aquilo com que ele é particularmente e diretamente comprometido. A ação do divino em seus outros sis é aquilo com que ele, em termos universais, é comprometido, mas não diretamente, mas através de sua união com eles e com o divino. Ele quer dizer, ninguém pode deixar de existir individualmente, mesmo não em termos interiores. Quer dizer, no momento que deixa de existir individualmente, o próprio divino perde a possibilidade de agir através de um indivíduo sobre os outros.
Esse canal foi forjado e foi construído para que, através dele, o poder divino possa se expressar numa situação histórica determinada, momento determinado, de maneira determinada. Ele não é um poder anônimo que anonimamente toca as pessoas e as transforma, mas ele, Deus, Cristo Divino, escolheu agir através de indivíduos de maneira individual subjetiva. E vem um momento, a ideia talvez seja até a condição para desta maneira como que impor a necessidade de uma maior sensibilidade, consciência nos próprios indivíduos. Não? Pois se tudo se adaptasse a mim, então eu poderia ficar com minhas imperfeições como sou. Porque tudo se forma de conformidade com meu jeito. Mas se eu só posso receber o divino em ação direta, através de um outro indivíduo, então, se eu quero receber, eu tenho que fazer um trabalho. Eu tenho que me submeter, tenho que me adaptar, tenho que ver onde pegar um fio disto. Não posso exigir que o outro diz, olha, eu vou assim deixar de existir, contanto que seu jeito, que assim, que me é todo estranho, eu não posso ficar assim, se fica assim eu morro, não? Mas, então eu vou fazer esse holocausto assim para que você se salve e me ponha assim. Não, olha, eu sou assim. Se quer receber, assim eu sou. Se quer receber o divino através de mim, então venha. Mas não pode exigir que eu desfaça a lei divina de existir como indivíduo. Aí não existe mais. Então também não tem o divino que se manifeste através de alguém aqui. Por isso justamente os mártires, por isso as mortes, por isso as perseguições dos santos, dos manifestadores do divino. Porque ninguém quer se adaptar a eles. E por isso também a chance dos charlatãos, a chance dos falsos, que se adaptam, não? Que prometem, que entram nas trilhas das pessoas, as esperanças, que assim pintam mil coisas, não? E todo mundo diz, é justamente, isso é o divino mesmo, não? Posso ficar como sou e ele faz tudo por mim, não? Então, tem que ser assim, não? Porque, vamos dizer, que Deus se manifeste no plano universal e individual parece assim, não sei, parece assim tão lógico, tão evidente que nem há como discutir. Para mim não há. Óbvio, se ele está acompanhando tudo e presente e sentindo tudo, ele tem que estar em cada coisa individualmente. Agora, se está em cada coisa individualmente, ele aceitou com isto e sancionou o princípio do indivíduo. Agora, isso tem que ser total. Então, também, em termos físicos, mentais, emocionais, em todos os sentidos. É óbvio. Não poderia agora dizer, em princípio, estou no plano individual. Mas formações individuais podemos, assim, mudar, mexer à vontade. Não pode. Acho que tem que ser uma coerência nisso, uma coisa una, não? Então, se a mãe, por exemplo, em as meditações, pede, libera-me de mim mesma, ou faça-me tua, ou faz-me tua, eu ser tua, jamais no sentido, jamais, e ela própria como pessoa testemunhou isso, jamais no sentido de ela perder a individualidade e ser um plano que Deus mexe como Ele quiser. Em termos de obediência, sim. E aí justamente então esta questão, até que ponto o indivíduo pode se ampliar para estar a serviço dele, para ele poder exigir o mais possível de tudo. Mas, em termos práticos, reais, tem limitações fortes. Então se ele diz, libera-me de mim mesma, quer dizer que eu não mais esteja centrada eu mesma sobre mim. E achando que eu próprio possa resolver as coisas, ou possa fazer as coisas. Mas que possa ser sua serva, diz ela, livre do ego. E obedecendo a ti incondicionalmente. Agora, ele teve toda a consciência de que
a individualidade não podia ser abandonada. Isso vai até o ponto, aí vem as coisas que incomodam então as pessoas. Eles tomam assim até como sinal de que ela não foi assim muita coisa não. Por exemplo, ela era francesa, nascimento. Então, o inglês dela é um inglês não correto e com sotaque forte, fortíssimo. Então tem pessoas, até pessoas ligadas a ela que detestam ouvir a voz dela, detestam. São pessoas que conhecem inglês. Mas dizem, não, o sotaque dela é horrível, mas horrível. Então, neste ponto, assim, ela não sei, ela não conseguiu muita coisa, não. Então, isso são coisas, assim, para nossa lógica, assim, que é sempre o ideal, assim, limpo, não? Claro, assim, perfeito. Falsamente perfeito, artificialmente perfeito. Então, não pode haver aparentes imperfeições. Mas, como eu digo, ela foi uma pessoa, ela escolheu manifestar-se em forma de pessoa, de personalidade. Então, alguma língua ela tinha que escolher. Era o francês. Podia ter escolhido o inglês, nascer numa família inglesa. Então, se ela falasse francês, teria um sotaque inglês. Não é a mesma coisa? Então, a algum ponto não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Ou se ela escolheu manifestar-se como mulher, então, como eu digo, certas situações que só o homem é aceito e pode agir, ela não podia agir, não. Diretamente. Óbvio. Ou se Sri Aurobindo escolheu ser homem, mas a carreira que ele fez na Índia como político, por exemplo, nenhuma mulher naqueles tempos podia ter feito. Alguns decennios depois, Indira Gandhi, então, provou que pode. Mas naqueles tempos, impossível. Só homens admitidos na carreira política. Então, eu digo, isso mostra, assim, a limitação forte. Mente que escolhe uma determinada personalidade e vive nela, então, automaticamente, impossível ser do agrado de todo mundo e ser capaz de agir em todos os níveis e com todos do mesmo jeito. Impossível. Impossível. Totalmente. E temos que nos conformar que isso é da consciência do divino e que ele quer isso assim. Aí não tem aonde correr. Isso realmente uma solicitação de que justamente a nossa compreensão que vemos então uma tal pessoa cresça, que nossa adaptabilidade cresça. Nós não podemos insistir, sermos tartaruga, então o que vem para nós tem que nos tratar como tartaruga. Senão nós não vamos opinar, não vamos votar no homem. Se ele não nos trata como uma tartaruga, então ele não é real, não. Ponto de vista muito pequeno. Então, a Prakriti, com outras palavras, sempre, como ele diz, está unido ao Purusha, nesta manifestação. E a Prakriti é o poder que faz as formações características de natureza. E só através de uma tal formação característica de natureza, não através de sua energia pura, o Purusha consente agir, ou estar aqui em meio a nós. Ficou algum ponto aberto ou não claro? Talvez eu tenha acentuado alguns aspectos em demasia. Em relação à natureza física, não em relação à natureza humana, mas à natureza física. O quê? Como que seria essa união com o Purusha? Bom, primeiro ele próprio está inserido em toda ela. Quer dizer, tem o Purusha da pedra, por assim dizer. Embora não seja ainda um Purusha nesse sentido direto, não é? Tem o Purusha da matéria. Talvez com presença, a mãe diz isto, não? A gente leu isto. Então já na pedra há a presença psíquica, a presença da consciência, mas não é ainda uma consciência formulada, formando um organismo, uma entidade. Então nesse sentido ele está presente em tudo. E nós podemos como que
insistir em evocar nas coisas esta presença, assim como que chamar as próprias coisas para uma harmonia, uma boa vontade, como a mãe diz. Isso seria, elas são sensíveis a isto. Mas nós não podemos, como fazem as velhas com os cachorrinhos e os gatinhos, tratá-los como seres. Isto não é possível. Isto é um engano. Um rebaixamento do próprio princípio espiritual. São, de certo modo, individualidades, do tipo gato, um nível de gato ou de cachorro, mas não são seres. E parece que quanto mais evoluída a formação da natureza, os animais superiores, então, tanto mais sensíveis a uma influência desse tipo, se de nossa parte ela for consciente, dirigida, insistente ou simplesmente intensamente ocorrendo. Por isso também esse fascínio que temos sobre certos tipos de animais que se tornam nossos servos, nossos escravos, e que não podem mais viver sem a ligação a nós. Isto não é só uma dependência tipo material e vital, é uma outra ligação básica. Enquanto os animais resistem para sempre à nossa influência, por enquanto. Ou até certo grau apenas atendem. Eu estou tentando, a partir do que você colocou sobre o indivíduo, olhar pelo lado contrário, né? Será que é por isso que o ego se coloca tão fortemente e tenta se aproveitar desse próprio princípio para se autoafirmar? Qual seria a razão? De existir realmente cada indivíduo em si, ter espaço para que isso seja assim. Sim. Mas é um limite sutil aqui para quem não transpôs ainda a própria limitação de ego. Então, o próprio ego parece que mistura as coisas, ou se aproveita disso, seria isso? Não, o próprio ego tem uma função positiva primeiro, construtiva, porque até nós, os mesmos animais superiores que já parecem ser indivíduos até que damos nomes a eles. Eu estava pensando sobre o fato, nesse momento, a uma pedra nós não damos nome. Nós podemos ter até conchas em nossa casa, ou pedras, ou plantas, ou o que for. A gente não dá nomes a eles. Não dá. Mas animais dá. Então isso significa uma coisa, é óbvio. Que significa que reconhecemos nos animais superiores uma entidade, uma unidade, algo próximo, como que uma individualidade já. E nunca daríamos um nome particular a uma pedra, mesmo que ela assim, não seja caríssima, assim, mais que cara, não? Que temos em casa alguma coisa, algum cristal, alguma coisa, nunca, jamais. Então isso quer dizer uma coisa. Mas vamos dizer, o próprio passo para ser realmente um indivíduo independente, a natureza só faz em nós. Para conseguir então nos arrancar de um contexto muito forte de toda uma natureza, então ela tem que reunir forças mentais, vitais, físicas que afirmem ferozmente que isto é uma individualidade diferente de tudo, que tem poder sobre tudo, que tudo existe para que este indivíduo possa existir, etc, etc. Para se arrancar do contexto e se construir, se erguer. Isso é a função do ego. Isso é legítimo. Isso é real. E aí então, vem esta passagem sutil e difícil. Que aí então, pelo próprio processo de se afirmar e de adquirir uma mentalidade própria, um pensamento próprio, uma opinião própria, visão própria, as coisas, necessariamente se coloca em conexão com materiais de consciência que visam além do ego e abrem princípios universais e fundamentais para nós que ultrapassam, extrapolam a consciência do ego. Então ele próprio, ao se construir, tem que agora começar a enfrentar uma realidade que diz: olha, o ego não é tudo, o ego é assim, até não é nada disso.